noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Internacional Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para o Mundo em Transformação. Meu nome é Fernanda Gurgel Prefeito, sou coordenadora do curso de Direito da Unibras Catalão e terei a honra de mediar este painel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Unibras, a todos os participantes inscritos e todos os que estão presentes hoje aqui, e principalmente ao nosso palestrante convidado, o professor Raulisson Terrabuio, que é filósofo, administrador de empresa e empreendedor serial. Além disso, o professor Raulisson, ele é cofundador da Binóculos, empresa brasileira referência no setor de realidade estendida, da B-Tools e da Jungle Bee, produtora de narrativas imersivas em realidade virtual com reconhecimento internacional. Já foi também presidente do Parque da Software de Curitiba entre os anos de 2014 e 2016, como fundador e presidente da XRBR, Associação das Empresas Brasileiras de Realidade Estendida, e em 2020 foi eleito pela revista Local Web como uma das 100 personalidades mais influentes da internet do Brasil, na categoria empreendedor. E atualmente atua como embaixador da vertical de realidades estendidas no Learning Village Hub de empreendedorismo do Grupo Anima e HSM. Ufa, até cansei. Quanta coisa, hein, professor? Então, hoje, o professor Raulisson, ele vai trazer para a gente um tema super interessante. Nós estávamos até conversando antes de entrar aqui, o quão esse tema é relevante e importante para todos nós, principalmente para vocês, estudantes, que é inglês, a linguagem global da ciência, tecnologia e inovação. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado por essa apresentação. Aí eu já não preciso mais nem falar sobre mim, sobre um pouco da história, né? Mas complementando, né? Assim, eu estou há mais de 35 anos na área de tecnologia da informação e a gente tem aí uma experiência muito grande com essa conexão global através dos parceiros, né, de tecnologia que nós nos relacionamos, empresas como Qualcomm, Intel, a Nokia, enfim, grandes empresas internacionais com qual a gente trabalha, né, de fato, tecnologia. E a gente tem uma escola de inglês, que é a Bitools, que nasceu dentro de um programa de aceleração da Fundação Lehman, em 2016. É uma empresa, uma spin-off da Binóculos, que é a nossa empresa de realidade estendida. E a Bitools, ela foi considerada pela Singularity University dos Estados Unidos a escola de inglês mais inovadora do mundo, em 2019, por conta de a gente conseguir fazer uma integração de tecnologias exponenciais para trazer um novo método de ensino, que facilita com que as pessoas possam desenvolver, né, de fato, a língua inglesa com maior velocidade, com uma compreensão maior. E a gente está muito feliz porque a gente tem uma parceria com a Unibras também aí com a Bitools, e é uma grande honra, um prazer. Agradeço imensamente o convite aí da professora Sânia para a gente participar do congresso e trazer um pouco aqui da nossa experiência e principalmente da importância da língua inglesa, né, para as pessoas, principalmente para os brasileiros. A gente estava comentando aqui um pouco antes, né, sobre ah, quantos brasileiros falam inglês, e a gente estava aqui debatendo, né, que estudos dizem que 5% da população brasileira fala a língua inglesa, mas a gente sabe que fluente mesmo é entre até 2%, 3% tem um conhecimento razoável e 5% conseguem se virar de fato. E a gente tem um caminho longo aí se a gente quer realmente se integrar à economia global e fazer com que o país se desenvolva, e principalmente no ensino superior. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês para que a gente possa apresentar um pouco disso. E nós também estamos super felizes com a sua presença
e eu vou deixar o show para você. É uma maravilha. Muito obrigada, viu, Eu professor? que agradeço. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação que eu preparei para vocês. E aí, se tiver tudo ok, você me diz se vocês estão vendo aí a tela, se está tudo ok. Estamos vendo, professor. Maravilha, Excelente, professor, estamos vendo. maravilha. Então, vamos começar um pouquinho a falar do inglês, né? Como o tema, né? Base é esse, né? Ele como chave para o sucesso, para que a gente possa, de fato, ter acesso a oportunidades, porque é isso, é uma chave que te leva a abrir inúmeras oportunidades. Então, o fato de a gente desenvolver a língua inglesa, ele não é só um acessório, porque eu quero falar uma segunda língua, porque eu gosto e tal. Não, hoje é uma necessidade, porque o inglês, de fato, é a língua franca, global. Ele é o idioma universal, né, das grandes ideias na área de ciência, tecnologia e inovação. E nessa área, principalmente, o idioma ele facilita com que essas ideias se encontrem e se propaguem. E é a ponte global. Então, assim, se a gente pensar, né, todos os especialistas do planeta, o inglês, ele é essa ponte invisível que conecta um cientista brasileiro a um engenheiro na Índia, a um tecnólogo na Alemanha. Então, é a nossa língua comum de trabalho. A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta, e se a gente fala assim, bom, eu vou escolher falar mandarim porque a China está se desenvolvendo e tal, mas o chinês ele também está aprendendo e falando inglês. Então, assim, é fato que essa é a língua dos negócios, é a língua da ciência, da tecnologia e da inovação. E nessa área principalmente, né, a gente tem um ciclo vital, né, entre ciência, tecnologia e inovação, em sua essência, e no seu maior volume de produção. Então, quando a gente olha, o idioma nativo é o inglês. E isso tem uma raiz histórica, né? A gente vê que a dominância do inglês ele não é um acidente, ele é resultado de um legado histórico. Então, desde a Guerra Fria e a ascensão dos Estados Unidos, o idioma ele se solidificou como padrão da academia e da pesquisa. Então, a tese central, né, que a gente traz aqui para vocês é que se você quer apenas participar desse ambiente de ciência, tecnologia e inovação, isso é ótimo. Mas se você almeja o topo, né, o limite dessa fronteira do conhecimento e da inovação, o inglês ele não é um diferencial, ele é o seu código de acesso. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Isso aqui. Então, o domínio na ciência e pesquisa, né? Quando a gente olha a língua inglesa, né? A gente tem aí 90% dos artigos revisados por pares, né? O publish or perish. Para um pesquisador, ele não é o mesmo, não é publicar o mesmo, não publicar é o mesmo que não existir. Então, assim, mais de 90% dos artigos revisados por pares, eles são publicados em inglês. Então, a sua voz global, ela depende disso, né? A, a primeira leitura, né? A próxima grande descoberta na medicina, a nova fronteira da física, você vai ler sobre isso em inglês. Então, ele é o acesso à vanguarda, ele é imediato, né? Apenas nesse idioma. O padrão de revisão, né? Então, assim, quem valida a ciência? Então, a gente tem um sistema rigoroso aí de review, por pares, né, de revisão por pares, e ele usa o inglês como filtro padrão para garantir a credibilidade e a validação da sua pesquisa. Né? A gente tem aí o fator de impacto também, né? Então, as revistas de maior impacto no mundo, a Nature, Science, a Lancet, elas não aceitam outra língua. Então, o seu fator de citação, ela exige o inglês. Então, aqui, algumas, é, alguns pontos
que levam, né, à importância de você conhecer e falar a língua inglesa para que você tenha esse domínio na ciência e na pesquisa. E aí a gente passa para um outro aspecto, que é o da colaboração internacional. Então, assim, você imagine projetos de pesquisa aí como o CERN, qual o idioma operacional, né, que tem nesses dos relatórios, das reuniões? É o inglês, é a língua de trabalho da colaboração em elite. Então, quando você pensa em, eu gostaria de estar participando, né, de projetos de colaboração internacional, é fundamental que você pense e se comunique em inglês, né? A terminologia científica, né? Então, assim, quando a gente olha mesmo em documentos técnicos traduzidos, os termos eles vão persistir, né? Machine learning, dark matter, cloud computing são universais e inegociáveis. A gente não tem como mudar isso. Então, até vou falar um pouquinho sobre a linguagem do código mais à frente, mas a terminologia científica e de tecnologia ela está toda baseada na língua inglesa, né? A comunicação em congresso, né? Então, assim, você vai se apresentar num palco mundial, num TED, a maior conferência da área, ou da sua área, né? O idioma oficial do púlpito é o inglês, né? Então, é onde a excelência se comunica. É lógico que você vai poder falar na sua língua nativa e ter tradutores, mas se você conseguir se comunicar de fato em inglês, num palco como esse, você vai extrair todo o potencial daquele evento para o teu desenvolvimento. E aí, quando a gente olha para a área de tecnologia e do código, né? A gente está lá vendo o código-fonte. Então, os programadores, né? Quando eles olham a base de suas linguagens, o Python, o Java, C++, toda essa estrutura é baseada em comandos em inglês. Então, dominar a língua, ela dá uma vantagem natural para quem a tem. A documentação, né, das APIs, né, quando um software falha ou você precisa integrar numa nova API, onde é que você procura? Na documentação original. Então, ela é a fonte primária desse conhecimento tecnológico e estará sempre em inglês. Quando a gente tem ali a comunidade open source, então você aprende com o exemplo e com os projetos de outras pessoas, você se desenvolve em colaboração. Então, o motor de desenvolvimento moderno, ele é o open source. Então, no GitHub, no Stack Overflow, o inglês ele não é opcional. Ele é o idioma padrão da colaboração e da resolução de problemas. Aí você tem as certificações globais também, né? Então, eu quero me desenvolver aqui credenciais na AWS, no Google Cloud, né? Qualcomm tem vários programas e acesso a recursos financeiros, inclusive para desenvolvimento com base nas suas APIs. Os materiais de estudo dos próprios exames, eles são desenvolvidos em inglês. Então, a gente tem aí um pouco mais além, as metodologias ágeis, né, os vocabulários, né? Se você trabalha com desenvolvimento, você vive o Agile, o Sprint, o Backlog, o Stakeholder. Esse vocabulário ele é incorporado globalmente e ele não é traduzido. É muito mais fácil, né, as pessoas absorverem conhecimento sobre metodologias ágeis se elas falarem o idioma. A interface do usuário, a gente tem aí designers, né, de X, a lógica e a terminologia do design, elas são concebidas nesse idioma. Ele influencia diretamente a forma como a gente cria e interage com os softwares. Aí, quando a gente vai para o ambiente de negócio, Vale do Silício e os hubs, esse ecossistema de startups, eles falam uma linguagem, né? Seeds, Series A, Unicorn. Se você busca investimento ou escala, aí você precisa dominar esse jargão global também. E a fronteira da inteligência artificial, né? Hoje é a área mais quente da tecnologia e ela foi treinada majoritariamente em dados em inglês. Então, dominar o idioma ele vai te dar uma vantagem crítica para você, para usar o potencial máximo dessas ferramentas. Aí a gente começa a falar um pouco de inovação, mercado e carreira. A escala global. Então, inovar significa pensar grande. Então, para escalar a sua solução, você vai precisar do mercado global. Você não pode traduzir 100 vezes. A escala vai exigir o inglês, né? Isso é fato.
né? O pitching e o investimento. Você tem uma ideia que pode valer bilhões de dólares, mas o seu pitch deck, a sua apresentação para investidores estrangeiros, eles precisam ser impecáveis. E isso não significa que você tem que falar inglês. A gente pode ver também que no Brasil a gente tem, apesar de ter alguns instrumentos de fomento, ele fica muito aquém daquilo que é oferecido lá fora em termos de recursos de fomento. Então é fundamental, né, você vai buscar recursos nos Estados Unidos, na China, na Europa, onde você tem hoje a Arábia Saudita investindo muitos bilhões de dólares em desenvolvimento de inteligência artificial, e você quer acessar esses recursos. Se você não domina a língua inglesa, você fica fora dessas oportunidades. E a gente fica limitado aqui aos recursos que a gente obtém apenas no Brasil, e eles são muito inferiores à oferta de capital que tem no mundo. Os termos de negócio, né? Então, assim, você atingir uma liderança global vai exigir clareza nos negócios. Então, os termos como KPIs, Revenue, Disruptive, eles são o alfabeto da gestão e da liderança no mercado. Então, é essencial para a liderança que você também conheça as terminologias em inglês. Aí a gente vai para um outro campo, que no Brasil a gente tem assim, não se olha muito quando você está começando um negócio, mas lá fora se dá muito valor. E você tem acesso a recursos, principalmente quando você trabalha com propriedade intelectual. Então, proteger a inovação, para eles, lá fora, principalmente, é crucial. Então, o sistema de patentes internacionais, a documentação legal, elas usam o inglês como base. Se você for depender de um escritório lá fora para fazer tudo isso para você, vai custar muito caro. E se você domina a língua, você consegue acessar essas bases, né, colocar a sua propriedade intelectual com investimentos menores. Agora, se você não fala, aí você está perdido, porque vai custar muito caro você trabalhar uma propriedade intelectual lá fora. O trabalho remoto, aí a gente estava comentando com a professora Fernanda antes aqui da gente entrar, né, quantas oportunidades de emprego você teria no mundo se você fala a língua inglesa? Ele é o passaporte e ir para um emprego remoto internacional, oferecendo salários mais competitivos e trazendo para você, né, essa abertura, né, de oportunidades que antes você não teria. Então, você hoje mesmo no Brasil, você pode trabalhar para uma multinacional da sua casa, se você domina a língua inglesa. E isso significa que você pode ter acesso a melhores salários, melhores oportunidades, enfim, crescimento. Se você quer mudar de país, você quer assumir uma posição lá fora, você vai ser colocado no topo da lista, se você fala a língua inglesa, como uma opção dessa empresa para te dar essa oportunidade. Se você não fala, você vai ficando e você não tem acesso a essas promoções, ao seu desenvolvimento. Ah, networking de elite. Então, aqui isso também é bastante importante, né? Que leva aí a um próximo nível, né? Você fala com CEOs, mentores, de elite, fóruns globais. Então, nesses ambientes, o inglês é a única moeda aceita, né? É a única língua que é comum para que você se desenvolva dentro desses ambientes. Aí a gente vai para um tema que é muito caro a vocês aqui e que é o acesso à educação, né? Então, quando você a melhor educação do mundo hoje ela está disponível e às vezes muitas vezes gratuitamente, né? Você tem os MOOCs, você tem os cursos do MIT, os e-books de ponta, então eles estão prioritariamente em inglês. E você vai ter acesso a esse não só conteúdo, mas também a cursos, a uma oferta assim praticamente ilimitada de conhecimento, se você domina o idioma, e que isso pode ser muito importante para a tua formação acadêmica e profissional. Aí a gente tem aí vantagem competitiva, né? Então, assim, né, já falei muito sobre isso, mas o inglês ele deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. Então, assim, não é sobre luxo,
é sobre você ser competitivo, né? Você, sua equipe, em última análise, a gente gostaria que o Brasil falasse inglês, né? Então, se a nação ela fala a língua, né? A gente olha, né? Eu participo de muitos fóruns e a gente trabalha com inovação e vê a dificuldade de muitos servidores públicos falando inglês em reuniões, em apresentações, e isso faz com que a gente também perca oportunidades para o país. Ah, seguramente, assim, vamos pegar um dado da América Latina, né? O Uruguai, ele tem lá mais de 23% da sua população fala inglês. A gente aqui no Brasil, como a gente falou no início, não passa de 5% e 2% fluente. Então, assim, para nós como país, falar inglês, ele precisa ser um projeto de Estado, porque senão a gente vai continuar patinando aí em muitas áreas. Então, quando a gente traz aí esse novo mindset, né, parar de ver o inglês como um obstáculo, porque na verdade ele não, talvez a ferramenta mais poderosa que você vá ter num arsenal aí de ciência, tecnologia e inovação, porque ele de fato ele é a alavanca para o sucesso. E aí, a gente chegando aqui no, né, que é a nossa questão fundamental, né? É, o que o futuro da inovação espera, né? Qual que é o próximo passo para a gente dominar a linguagem desse futuro, né? Então, a ciência, a tecnologia e a inovação, elas estão avançando absurdamente, né? Assim, a gente acompanha diariamente as notícias. Hoje mesmo, foi lançado um browser, né, de internet pela OpenAI, e as ações do Google já caíram 3% em função disso, que ele já te facilita compras, uma série de coisas. E a gente está olhando que cada vez mais é necessário que a gente esteja inserido dentro desse mundo para que a gente, primeiro, possa compreender o que está acontecendo. Então, para nós, assim, a questão que fica principalmente para o universitário, para aquele que está no ensino superior, que está buscando um futuro, uma carreira, né? Que passo que você vai dar para dominar a linguagem? O que você vai fazer para que você, de fato, consiga avançar nesse caminho? E aí, a questão não é simples, porque ela exige esforço, exige dedicação, exige disciplina. Não é simples você sair falando uma língua, mas se você fazer isso de forma disciplinada, no teu dia a dia, né? eh, Passando por um processo educacional onde você coloque isso como uma prioridade, com certeza você vai chegar a um resultado muito bom, num tempo muito curto. A gente tem cursos aí, semi-intensivos, 16 aulas por mês, que você sai de um nível zero para fazer um exame de proficiência e atingir o nível B2 no exame de proficiência, né? Um TOEIC, um TOEFL. Então, assim, é possível, né? E só que depende de você ter uma dedicação, uma disciplina para que você possa de fato falar a língua. E aí passa por hábitos também, né? Você assistir os seus programas, né, na língua inglesa, escutar as músicas, você passar a ter uma mentalidade de absorver essa linguagem como algo comum no teu dia a dia. Então exige esse esforço, exige essa dedicação. A questão que fica para nós aqui é essa reflexão, né? O que a gente faz para que a gente dê esse passo, né? Assim, do nosso lado, enquanto empresa que trabalha para que o brasileiro, né, principalmente o nosso povo, ele se desenvolva com a língua inglesa, nós investimos numa nova metodologia, como eu estava falando no início, que ajude, que facilite as pessoas a alcançarem esse objetivo, porque a gente tem aí
décadas de cursos, né, de inglês e que se apresentam ao mercado, mas às vezes são ali, eles estão mascarados só para venda de material didático e não tem um compromisso, de fato, com a aprendizagem, com que as pessoas precisam, de fato, né? Ou seja, não tem uma entrega efetiva. E aqui a gente criou de fato um método que ele é individual, ele ajuda a pessoa e no tempo dela. Então ela vai aprender no tempo dela, conforme os seus recursos individuais, porque nós temos muitas barreiras e uma delas principalmente é esse modelo, né, de grupo, de sala de aula para você aprender inglês, onde você tem barreiras psicológicas. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem vergonha de se expor, que ela não fala ainda. Então, alguém está falando um pouco melhor que ela, e a hora que o professor pergunta se ela entendeu, ela diz que sim, balança com a cabeça, mas ela não entendeu de fato. E aí ela fica para trás e ela começa a desistir porque a frustração vem e mina esse impulso inicial, essa vontade, esse objetivo que a pessoa tinha. E por questões psicológicas, e a gente tem que quebrar essas barreiras. E um dos aspectos para quebrar essas barreiras é que a gente conseguiu escalar, de fato, um método que ele se compara aí em termos de custo a cursos em grupo tradicional, mas com ensino individualizado, porque a gente olha que cada pessoa é uma pessoa e ela tem o seu tempo, a sua maneira de aprender, e a gente fez isso, fez um projeto, né, principalmente com a Unibras, para que a gente pudesse trazer essa oferta para os alunos da Unibras, para que tivessem acesso a isso. E a gente está com muitas ações diversas, principalmente no mercado brasileiro. A Bitus é uma escola de inglês e ela está aqui no Brasil e o foco dela é realmente fazer com que a gente dê esse passo além. Mas o importante de toda essa mensagem aqui que a gente passou é que, de fato, assim, se a gente quer um lugar melhor, quer ascender tanto na carreira acadêmica quanto na carreira profissional, a gente precisa realmente dominar o idioma. A professora Fernanda, eu fico aberto aqui a perguntas e aí para a gente discutir. A gente estava conversando no início sobre o seu case, né? Então, fico à disposição aqui para responder perguntas e para a gente conversar um pouco aí nesse bate-papo. Só está Boa mutada. noite. Eu toda Agora vez eu sim. esqueço desse microfone. Muito obrigada pela apresentação, professor. Foi muito boa, muito esclarecedora, né? E deixa eu tirar aqui, Já, professor, já, já. a sua presença. Aí, você tirou. E você comentou sobre o meu case, né? Pessoal, a gente Conta estava aí. conversando, eu e o professor, porque eu sou mestre e doutora em estudos da linguagem. E a minha área, eu sou formada em letras, português e inglês também, a lei do direito. E a minha área, se eu não tivesse o inglês, seria extremamente complicada, porque existe pouquíssima pesquisa nessa área em português. Então, começaram a estudar essa área, né, linguística sistêmico-funcional, há pouco tempo. Então, tem pouca pesquisa e a explorar mesmo essa teoria é tudo em inglês. Então, e é inglês é, do pessoal de Londres e da Austrália. Então, não é o inglês também norte-americano, que é o que a gente mais tem contato, né? É o inglês da Austrália, é uma outra perspectiva ainda. Então, eu estava conversando com o professor Halverson que né, se eu não tivesse uma base em conhecimento, ia ser muito difícil fazer o meu mestrado e o meu doutorado, porque as bíblias, né, que a gente procura, é tudo em inglês, inteirinho em inglês, né? E o pessoal que faz mestrado e doutorado e não tem essa fluência no inglês, esse entendimento, sofre bastante. Então, por isso que é importante, né?
ter esse conhecimento, né, professor? Exato. Então, você trouxe o seu case, né? Que está relacionado àquilo que você busca para a tua carreira e para a tua vida acadêmica. Então, assim, é isso. Você fica afastado de uma série de possibilidades e conhecimentos se você não domina a língua. E a gente aqui no Brasil, historicamente, a gente tem alguns preconceitos, inclusive com a língua inglesa. Tem o pessoal que fala, ah, não, eu falo porque eu não gosto, porque eu não sou Yankee, eu sou nacionalista, eu só falo português e tal. Isso tudo é bobagem, né? Porque, assim, a gente tem que tirar esses preconceitos e entender que a gente tá aprendendo a língua para o nosso próprio desenvolvimento e autoconhecimento, né? Então há muito conteúdo, muita coisa que é divulgada e publicada, livros, né? Você vê obras que ainda não são traduzidas, né? Elas demoram para chegar, então quando a gente fala na era da, né, nessa nova era onde a velocidade das coisas, né, um momento acelerado, a tradução para o português de obras publicadas originalmente em inglês, elas demoram. Elas precisam, sim, tem que existir um mercado, uma editora, tem todo um processo. O livro tem que ser um best-seller lá fora, para daí ser traduzido. E aqueles que não são best-sellers, mas têm muito conteúdo, né, e que não são traduzidos, como é que a gente acessa, né? E aí a gente tem, sim, muitas ferramentas hoje que a gente usa para tradução, né, as próprias inteligências artificiais, a gente estava discutindo isso também, no futuro, quando a gente tiver computação espacial, né, que é uma das áreas que a gente trabalha, né, que é a realidade estendida, onde você vai ter um óculos como esse, a professora ali, e eles vão fazer a tradução simultânea e tal, a gente vai chegar nisso em algum momento, mas as duas partes têm que ter a tecnologia para que ambas conversem. Hoje a gente já faz um pouco disso com o smartphone e tal, mas ainda é muito frágil essa conexão, né? Essa relação, e a gente está muito distante aí em termos econômicos também de acesso a esse tipo de tecnologia para até ela baratear e ficar disponível a todo mundo ainda leva bastante tempo. Então, assim, a gente não tem tempo a perder, porque a velocidade das coisas, das transformações, elas são cada vez mais urgentes para a nossa vida. E aí, assim, o que eu posso transmitir, né? Não deixe para depois, né? Porque se a gente tem, o que é muito engraçado, no começo do ano sempre tem aquelas pesquisas assim, qual que é o sonho de ano novo, né, dos brasileiros? O maior desejo das pessoas. Aí você vê lá, ah, topo da lista, comprar um carro, né? Claro, as pessoas, principalmente nas grandes cidades, em São Paulo, e outras, né, que têm problemas de transporte coletivo, o transporte coletivo não é muito eficiente, elas sonham em ter o seu carro próprio para poder se livrar daquele martírio do transporte público, principalmente onde não tem qualidade ainda desse recurso. Mas, em segundo lugar, vem aprender inglês. Aí, assim, eu vou aprender, né? Chega lá, faz a resolução de ano novo, né? E coloca lá como uma das metas para aquele ano. E aí começa a relegar isso e começa a postergar, né? Então chega janeiro, chega fevereiro, e aí começa a vir as outras coisas, fala, eu vou começar mês que vem e tal, e acaba que o sonho, o desejo, aquela vontade inicial, ela se perde e você acaba não fazendo, né? E vai postergando e vai postergando, porque você está postergando né, hoje o teu futuro. O que você pode fazer hoje é o que vai determinar o que você vai conseguir modificar do seu futuro. Então, assim, o presente é o que nós temos, né? E nesse presente nos cabe, assim, nos dedicarmos, né, e fazermos o nosso melhor. Então, para o nosso autodesenvolvimento mesmo.
Então, se a gente perde muito tempo em redes sociais, em feeds de TikTok, essas coisas, pô, olha o tempo que você está perdendo com entretenimento, com dopamina ali e tal, que você poderia estar aprendendo a segunda língua, né? Que você poderia estar se desenvolvendo. Coloque isso como prioridade na vida, né? Então, assim, a gente olha isso, né? O fator de motivação principal é você mesmo, né? É o futuro que você almeja. Só que você só vai alcançar se você começar a colocar tempo e dedicação nisso. Então, para nós, assim, a metodologia que a gente trouxe, que a gente criou, e tal, ela resolve uma série de problemas, né? Você pode marcar, você tem ali um momento de contato com o professor de forma síncrona, né? Porque ele olha teus dados, tudo que você faz na nossa plataforma, da Bitus, gera dados, aí esses dados vão para o professor quando você marca a aula, e aí ele sabe como que você está em cada uma daquelas habilidades. E faz com que ele agora direcione o esforço dele naquilo que é mais importante para você, ou seja, um tempo útil, um tempo muito rico ali, para que ele, de fato, ajude você na sua jornada. E isso faz toda a diferença, né? Eu tenho um case, depois eu posso até, eu não sei se eu consigo publicar um link aqui, professora, que é um vídeo para que as pessoas acessem aí Consegue, professor? Se, depois. se quiser também passar ele, é só compartilhar sua tela também. Porque aí a gente vai. Aqui, ó, eu tenho um case aqui que eu adoro esse case, que é uma prova social do nosso método, e que ela fez um depoimento para nós aqui, assim, de forma graciosa. Eu vou falar um pouco da história dela aqui para vocês, que é a Bruna. Ela é uma aluna nossa, de uma. Aonde que eu coloco? Aqui no chat ou no PID? No PIR? PR. Tá, no PIR. Deixa eu colocar um link aqui do vídeo. Iniciar Pessoal, discussão. enquanto o professor tá colocando o É case, rapidinho aqui. o Gustavo até colocou aqui no PIR, quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar ali no espaço que eu vou lendo e passando para o professor. Eu vi aqui que o Vitor já fez uns comentários sobre a língua. Professor, o Vitor Eufrásio, ele comentou que a língua não pertence a nenhum país. É, isso mesmo. A língua é de todos, né? Isso é Claro, claro. verdade. Exatamente. Ele Você comentou vê. também, eu vi aqui mais para baixo, deixa eu descer mais um pouquinho, que até nas camadas mais elevadas, entre aspas, da população, a fluência é baixíssima. Sem Baixíssima, dúvida. É mesmo isso pessoas com mesmo. nível superior e pós-graduação, que é o que eu comentei sobre o meu case, né? É verdade, é verdade. Ele é em todas as classes sociais, apesar de que as mais altas têm mais acesso. Eu estava comentando, né, com a professora, as escolas hoje privadas, né, você vai numa feira como uma Bete Educar e que está trabalhando com ali toda a oferta de métodos e tecnologias educacionais, você não vê um stand hoje que não tem uma oferta falando em bilinguismo, né? Então, as escolas privadas estão se preparando para, e já estão, e colocam como diferenciais, né, para os pais, que seus filhos eles vão aprender inglês no dia a dia ali das escolas, porque elas são bilíngues. E o ensino público, onde 85% da população brasileira está no ensino público, o que está fazendo? A gente tem seguramente 98% dos nossos professores, que são 2,7 milhões no Brasil, não falam inglês. Então, assim, a gente aumenta cada vez mais a nossa distância, né, o fosso social, a desigualdade, por conta que a gente está. Vai ser difícil para uma escola pública brasileira ela colocar, né, o bilinguismo em curso, né? Já ela tem problemas inúmeros, e ainda mais agora essa pressão. Então, assim, é urgente que os gestores públicos eles comecem a formar os nossos professores em língua inglesa no país todo, para que a gente possa realmente mudar esse cenário, né? E aí o case que eu compartilhei ali que está no vídeo, vocês vão ver depois, é da Bruna, uma aluna nossa de uma franquia nossa de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. E a Bruna ela foi campeã brasileira de oratória.
E aí ela foi selecionada para a etapa das Américas. O que acontece é que na etapa das Américas ela podia escolher dois idiomas, espanhol ou inglês. Só que se ela escolhesse o espanhol, ela não poderia concorrer no Mundial, que só poderia falar inglês. Então ela foi no inglês, né? E ela foi campeã das Américas e ela foi campeã mundial de oratória. Falando, discursando em inglês, ela escreveu todo o discurso dela em inglês, ela falou, e ela não falava nada. E ela fez, né, foi um intensivo ali e tal, e porque a gente tem ali um método que reconhece que é o objetivo daquela pessoa. Então, você não tem tempo e você quer fazer num período mais espaçado e tal, você não vai fazer um intensivo. Você vai fazer uma aula por semana, duas aulas por semana. É suficiente? É suficiente se você quiser dominar, né, chegar num nível de proficiência em 3 anos. Você fazer uma aula por semana, duas aulas por semana, você pode atingir aí em 28 meses, aí você consegue já estar conversando. Agora, você quer acelerar, você, pô, quero fazer mais rápido, você tem que fazer um intensivo. Intensivo pode ser uma aula por dia, ou pode ser, e assim, eu considero é, extremamente desumano uma aula por dia, porque a carga cognitiva que você é muito forte, é muito pesada, mas você pode fazer um semi-intensivo ali, de você conseguir ali 12 a 16 aulas, né, no mês ali, isso já é suficiente para você em um ano você atingir um nível ótimo, né? Já fazer um exame de proficiência, chegar a um nível B2 de conversação e tal, e ter um certificado internacional. Então, nós temos essas possibilidades hoje, né? E esse vídeo, esse case aí é muito legal porque a Bruna ela fala da sua jornada e para nós é assim funciona, né? E tem essa questão da motivação. A gente já teve piloto de avião que tinha uma vaga fora do país para uma companhia aérea e ele só teria a vaga se ele falasse inglês. E ele foi lá, em 6 meses ele atingiu o nível de proficiência que eles buscavam. Então é só querer, né? É uma questão de vontade, de você colocar a sua energia, o seu empenho, a sua dedicação para conseguir atingir o teu objetivo. E eu convoco vocês a isso, né? A olhar sobre esse aspecto. Quanto tempo assim, pesquisas da Bitools, quando o aluno sai e tal, a gente faz pesquisas com clientes e a maioria diz, porque eu não tenho tempo. O número um das respostas é não tenho tempo. Sempre é as desculpas das pessoas. Muitas delas mascaram porque não tem recurso financeiro e colocam como não tem tempo. Mas, na verdade, assim, o tempo, quanto tempo a gente está. Ele é o nosso principal ativo, a nossa principal moeda, e ele não tem retorno, né? Assim, o tempo que a gente gasta, ele não vai ser reposto. A gente está caminhando, né? Eu tô chegando aí a 54 anos, daqui para frente eu estou indo para último estágio aí da vida, e a gente não recupera. Então, assim, é o que a gente faz hoje é que vai determinar o nosso sucesso amanhã. Então, assim, essa é a urgência, né? A urgência é nossa, ela tem que ser interna. É esse motor interno que vai fazer com que você se desenvolva e fale a língua. Professor, tem uma outra questão também que você comentou, né, de fazer hoje para o amanhã, né? Tem muita gente que começa o hoje e para amanhã, no primeiro obstáculo. Não, que essa língua é difícil demais, que eu vou ficar mexendo com isso? Não é? Porque no primeiro É, obstáculo a pessoa já não quer mais. é Tem verdade. alguns comentários aqui no chat, vou ler para o senhor. Claro, É... Peraí. O Nilberto dos Santos, ele perguntou, boa noite, professor. Existe alguma metodologia mais eficaz para aprender o inglês? existe Bitools. Eu sabia. Fazendo propaganda aqui. Lógico, né? Entre no site, conheçam. Vou te dar um número, tá? Você entra num aplicativo do Duolingo, que ele não tem o professor síncrono, ele não tem a imersão em realidade virtual,
que faz com que você tenha uma memória de médio e longo prazo muito mais efetiva e tal. Da base de milhões de usuários do Duolingo no mundo, 0,5% atingem um nível de proficiência. Então, assim, a maioria tem o aplicativo. Ah, eu faço o Duolingo. Não faz, ele está com o aplicativo instalado no smartphone. Mas ele não tem um professor ali, um incentivo que resgate para ele a motivação inicial, e que diga para ele: calma, você vai conseguir passar dessa fase, né? Faça isso, vá por esse caminho. Então, essa tutoria, né? Você ter ali um mentor, alguém que te ajuda no teu processo é fundamental. Por isso que a gente não tem hoje uma plataforma que é só um aplicativo e que tenha uma solução assíncrona. Porque você tem ali a questão na linguagem, principalmente, dessa conexão humana, de alguém estar resgatando em você justamente a tua, o teu a tua faísca inicial, né? A tua motivação, aquilo que fez com que você começasse. Então você deu o primeiro passo, isso foi difícil. Agora você está. Eu vou resgatar aqui um conselho que eu recebi uma vez de um diretor da Siemens, quando eu estava começando a empreender lá com 18, 19 anos de idade e tal, e estava enfrentando uma dificuldade. E aí ele me falou o seguinte, ó, ele me falou duas coisas, né? A primeira delas foi assim, ó, se você quer coisas novas, você tem que dar lugar para elas. Então jogue fora as velhas. Então aí eu tive aí um insight para começar a não me apegar tanto a certas coisas e para dar lugar a essas coisas novas. Mas a segunda foi super importante. Ele falou, ó, você está subindo teu degrau de evolução, de estudo, de trabalho e tal. E você é como se fosse uma escada. E você tá, aí vem uma pedra no meio do caminho, você passa por ela. Foi difícil, a gente sofreu, provocou dor. Aí você sobe, 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 vem outra pedra. E aí você tá lá, tal. Quando você tá lá no alto, você olha para trás e fala, é mais difícil, é mais fácil voltar, descer, né? Porque ainda tem uma subida enorme pela frente. Aí ele fala, pô, será que não faltava só um degrau? Então, assim, é isso. Quando você está aprendendo a língua, você tem que saber que você não sabe ela, você ainda não domina. Então, você vai encontrar dificuldades. Você vai falar, eu não entendo, eu não compreendo, eu não nasci para isso. Isso tudo são formas mentais que você cria, que são as barreiras ilusórias, que te mantém preso a você não querer prosseguir. Isso tudo é ilusão, assim, são coisas que você cria, são monstros que você cria que são intransponíveis. E é só tirar eles da frente e falar, não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá e, assim, cada passo é um passo em direção ao êxito, né? Agora, se ficar parado, você não vai chegar. E tem outra coisa também, né, professor? Quando a gente está aprendendo o inglês, é igual você falou, é uma escadinha por vez. Às vezes, em uma escada que você sobe, você fala, "Ah, eu tô entendendo. É, É exato. mágico, eu tô pensando em É inglês. isso, você começa a pensar na Você começa a língua. pensar em inglês. É É isso assim, mesmo, é isso mesmo. é cada escadinha, como você falou, isso mesmo. Tem outros comentários aqui. Vamos A lá. Andressa Gabriele, ela comentou o seguinte: acho que das formas mais fáceis para aprender um idioma é se familiarizar com ele. Acho que deve ser feito com mais fluidez, consumir mídias. Consumir mídias pode ajudar um pouco. E eu estava comentando, antes de passar a palavra, eu vou comentar que foi assim que eu também comecei a aprender inglês. Quando eu era adolescente, criança, eu entrava no Terras Letras, estava contando pro professor, e ficava ouvindo Avril Lavigne, Green Day e escrevia as letras. Eu fui me familiarizando com a língua e um dia eu virei para minha mãe e falei: "Mãe, eu já fazia curso de inglês, esse curso tá muito fraco. Eu preciso ir para frente." E eu passei para frente e a minha irmã ficou para trás. Então, é muito importante. Não adianta fazer o curso, fazer o B-Tools, por exemplo, Claro, e você não ficar assistindo filme dublado.
Ah, é igual academia. Ah, eu pago academia, mas você vai? Então, assim, pagar academia é uma coisa, fazer academia é outra, né? Aqueles Ah, memes, né? Eu faço academia e é, não tô tendo é, resultado. Eu pago a eu academia e pago não academia, tem mas não resultado. estou tendo resultado nenhum. A mesma coisa o inglês. Você paga, mas você não faz. Então, assim, e sempre a gente tem uma desculpa para não fazer, né? Ah, hoje não, hoje não, isso é tão chato e tal. Então, assim, quebra esses padrões mentais, né? É isso. A barreira são padrões mentais. E assim é difícil, você vai encontrar dificuldades, mas elas vão ser superadas. E uma outra coisa importante, assim, é que na escola, e aí está, talvez, né, pelas novas regras aí da BNCC, principalmente, está mudando um pouco, mas a gente estava muito preocupado com aquela questão de ensinar gramática e tal. Então, isso é o mais difícil, né? Porque você, pô, você já ensinar gramática na língua portuguesa já é algo complicado. Você ensinar a gramática em inglês aí de alguém que ainda não conhece nem a gramática em português é mais complicado ainda, né? Isso falando na escola, na primeira infância, na segunda ali. Mas o fato é que, assim, você precisa falar. Você precisa ler, você não precisa nem escrever por enquanto. Então, assim, é isso, né? É o foco na conversação. E aí é muito ouvir, ver, fazer associações e tal. E é memória, e aí você vai repetindo, 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 e daqui a pouco você está, como você falou, você já está pensando na língua porque você repetiu. Então é um processo de repetição. Aí a gente tem um método onde você tem lá o que a gente chama do practice, né? Dentro da plataforma da Bitus, você tem várias features de software ali, e uma delas é o practice, que ele está gerando dados de tudo que você está fazendo, mas você treina as quatro habilidades, né? A fala, a escrita, o listening, o ouvir, e o escrever. O speaking, a fala, ele tem uma inteligência artificial ali. Então você fala a frase que está ali e ele corrige para você, diz se está certo, se está errado. Você ouve um áudio da frase que estava correta e ele vai gerando dados, né? E o practice nosso, naquela aula, você pode fazer o tempo que você quiser, porque a gente trabalha o conceito de sala de aula invertida. Então, assim, não tem desculpa para você não aprender. Você pode fazer 3, 4 horas se você tiver disponibilidade. Então, só consigo fazer meia hora. Beleza, só consigo fazer uma hora. Ok, mas se você consegue fazer mais, você tem como praticar ali sem depender de uma sala de aula, de um professor e tal. E quando você conecta com o professor, você vai fazer o challenge depois, que é um desafio, que é a prova, né? E aí você só tem 20 minutos. Mas ele é igual ao practice. Então você vai ter ali os mesmos exercícios, as mesmas coisas, mas você vai ter um tempo para você responder. Por quê? Porque é ali que o professor vai ter os dados de como que você está realmente, né, dentro daquela lição. E quando você se conecta com esse professor, ele tem toda a informação e ele pode dizer, ó, essa pessoa ela tem a habilidade do speaking, da fala, mas ela não consegue escrever. Então ele vai trabalhar a aula dela com exercícios e dinâmicas e recomendações para que ela treine mais a escrita ou a leitura, né, onde ela tem maior dificuldade. Aí uma coisa se soma à outra. E aí você consegue realmente efetividade. Então, eu estava falando do dado do Duolingo ali, que você tem 0,5% de toda a massa de pessoas que estão inscritas no aplicativo que realmente adquirem idioma, e a nossa média de formação é 65% das pessoas que se inscrevem. Porque realmente existe um compromisso, não só né, do método, mas desse professor que está lá com esse aluno, porque ele é responsável por ele, de fazer com que ele dê esses passos, suba os degraus, né? Tire essas barreiras e dê confiança para que ele siga, que ele vá em frente, que ele vai superar com certeza. Eu aqui falo demais, professor. Se você não me cortar, Então somos dois. E isso é um assunto que eu gosto bastante, então, e eu vou só concordando. O Vitor Eufrásio, ele fez um comentário aqui também.
Infelizmente, as escolas de idiomas focam muito em gramática ou vocabulário, mas acho que a melhor forma de absorver um novo idioma é através da imersão, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Isso mesmo. Tornar a língua parte do seu dia a dia, usá-la ativamente para atividades como leitura, escutar música, assistir vídeos sobre conteúdos que te interessam e etc. As pessoas vão ao curso, mas depois peraí, e a língua fica por lá. O único contato da pessoa com o idioma é uma ou duas vezes por semana e 1 hora, né? 1 hora, no máximo É, 2 horas por semana. depende do método do curso, né? No nosso Se for caso, o Beatles, você pode ter muito mais contato com a língua na plataforma. Inclusive, a gente tem uma área que a gente chama de Have Fun, que é o conteúdo feito curadoria pelos nossos professores, que levam você a playlist no Spotify de músicas que tem a ver com o que você está aprendendo, a filmes na Netflix. Então você já tem o link ali, ó, assista esse filme, escuta essas músicas, tal, porque essa área é a área de entretenimento e que você é tudo feito para tornar mais leve, né? A imersão em realidade virtual é um storytelling ali, um story living, a gente chama, porque ele é uma série. Você tem os personagens lá dentro que falam inglês, você mora com eles e você vai fazer tudo com eles. Você vai no restaurante, você vai num hotel, você vai no aeroporto, você está na rua pegando transporte público e eles só estão falando inglês e de repente eles olham para você e perguntam coisas para você. O garçom vem na tua mesa e pergunta coisas para você. Só que você está ali, você se absteve da tua realidade objetiva, você está imerso, você está lá com eles. Então isso faz toda a diferença, porque aumenta a tua capacidade de concentração, atenção e memória, porque você não tem desvio de atenção nenhum. Então a forma de você absorver é muito maior, muito mais efetiva. Esse é um dos grandes potenciais da realidade virtual, né? E aí por isso que o Peter Diamandis, quando a gente fez o Global Startup Program na Singularity nos Estados Unidos, ele considerou a Bitusa a escola de inglês mais inovadora do mundo porque ele tem né? Ele fala que tem duas tecnologias que de fato vão revolucionar a educação: a inteligência artificial e a realidade virtual. E a gente não tem dúvida disso. A gente usa essas duas tecnologias e outras, né? Para que a gente possa realmente transformar a educação. A Bitools, até uma curiosidade, né? A gente tem a Binóculos, a gente tem a Jungle Bee. A Jungle Bee é uma produtora de narrativas imersivas, ela faz filmes em realidade virtual, documentários, enfim, ganhou prêmios já internacionais, e todos esses filmes são em realidade virtual. A Binóculos, ela trabalha com tecnologia, com hardware, software, e também produz conteúdo para empresas, indústrias e tal, em realidade virtual, mas o nosso grande propósito e objetivo é levar isso para a educação básica. Então, assim, a nossa escola de inglês, para nós, é o nosso grande MVP do que a gente quer fazer para o ensino formal, o ensino básico. professor, tem aqui outra pergunta. Deixa eu que eu sair. Acabei saindo, só um minutinho. Tranquilo. Deixa eu achar ela de novo. Não, acho que é um comentário, é um comentário. Boa noite, João Paulo. É o João Paulo. Oi, João. É, esses dias para trás, eu vi uma escola do país da Noruega em que os alunos falavam em 5 línguas normalmente, inclusive a nossa língua portuguesa, e que também era normas da escola. Olha que interessante. Vamos lá. Aí tem uma questão. Luxemburgo, que é um país que você tem 30% dos moradores hoje em Luxemburgo falam português. Aí você tem inglês, francês, alemão e espanhol. Então, as crianças em Luxemburgo, elas são educadas já desde cedo em todos esses idiomas, né? E aí, sim, só que elas têm déficits em outras áreas por conta dessa extensa carga cognitiva para você aprender o idioma. Então, quer dizer, não adianta você falar um monte de língua se você não coloca a tua atenção também em outros aspectos, né? Em outras áreas do conhecimento. Então, e eles estão com um problema muito sério lá, porque é um país muito rico, mas que tem uma imigração muito forte, e a língua luxemburguesa está morrendo. Então, assim, eles estão perdendo a língua. O que nós estamos trabalhando lá, um potencial é que a gente use o método da Bitools, a plataforma,
para criar cursos de inglês para o luxemburguês, espanhol para o luxemburguês, português para o luxemburguês, francês para o luxemburguês, usando a nossa mesma metodologia, né? Então, quando a gente olha esses países e a gente vê que não, fala cinco, seis idiomas, tal, alguns vão ter essa habilidade, e em algumas sociedades onde você tem essa cultura, né, no caso de Luxemburgo, de educar as crianças desde cedo a falar em vários idiomas, mas lá você tem muitos problemas com capacidade de criativa, de pensamento crítico. Por quê? Porque essas crianças elas desenvolveram vários idiomas, mas elas não tiveram contato com outras coisas que são importantes, né? Então, assim, nem sempre você falar cinco, seis idiomas significa sucesso. Vamos pegar o equilíbrio entre essas coisas. Você está numa área técnica de conhecimento, vamos lá, você está fazendo medicina e você faz o inglês para que você se desenvolva na medicina. Ok. Agora, se você nasceu com a vocação, assim, ou não vocação, com a capacidade de desenvolver, né, uma habilidade de aprender e falar várias línguas, ótimo. Mas você também tem outros aspectos da vida que não podem ser negligenciados. Até porque diminui o senso crítico, né, professor? Sem dúvida. Se Hoje não a tiver. gente está falando de inteligência artificial e a gente vê que falta pensamento. Qual que é a grande habilidade? Então, não, o cara que desenvolve prompt, mas esse cara que desenvolve prompt ele tem que ter senso crítico, senão ele não vai Sim, conseguir desenvolver prompt. justamente. Então, assim, se for raso, ele não vai conseguir ter sucesso nessa área. Você tem que ir a fundo na tua área de conhecimento, naquela que você é vocacionado de fato, que você gosta, que você vai longe. Sim, e mais cedo a gente estava falando sobre o bilinguismo nas escolas, né? E a dificuldade nas escolas públicas, e eu estava lembrando que na escola pública, além do déficit do professor formado em licenciatura em inglês, ainda tem o outro quesito. O professor, às vezes, de geografia tem que entrar na sala de aula para dar aula de inglês. E ele não tem Exatamente. inglês. Eu Ele lembro tem o que básico ali. não tem o básico. Eu lembro quando eu estava fazendo estágio Às de vezes nem o básico. inglês era só observação. E eu já estava no projeto da UFCAT no Centro de Línguas. E eu fui com o uniforme do Centro de Línguas. A professora, eu acho que era formada em geografia, por isso que eu dei o exemplo do professor de geografia. Aham. Ela não me aceitou, porque eu acho que ela sentiu que eu ia ficar julgando, ou sei lá, qualquer Era uma coisa. ameaça ali. Uma Não. ameaça. Olha só. E e aí tem ainda esse problema. Tem uma colega minha de doutorado que ela fez na pesquisa dela de mestrado sobre os professores não formados em língua inglesa, né, licenciatura, que dão aula de inglês. Como que eles agem, né, dentro da sala de aula? Sim. Como que eles conseguem dar aula sem saber o inglês, sem ser formado no inglês? Ainda tem ainda essa barreira que precisa ser Sem dúvida. quebrada. É por isso que eu falei no início, né? É fundamental para nós formarmos os nossos professores, né? Aí isso é um problema de Estado, é uma política pública que ela precisa ser é, melhorada, melhorada, não, criada, né? Porque as políticas públicas para essa área elas são incipientes aí. A gente vê alguns programas que estão acontecendo, e tal, mas eles atingem uma parcela muito pequena da população. A gente tem que começar realmente a formar os nossos professores. Professor, o Kleber Felipe fez um comentário e uma pergunta. Hoje eu me vejo saindo da graduação, eu e meus colegas sem o inglês, porém não descartam a ideia de fazer mestrado. Há pouco tempo descobri que precisa do inglês para o mestrado. É a prova de suficiência. Que a gente estava Logo, falando. e para o doutorado você precisa de uma outra língua ainda, tá, Mas Kleber? Logo, a escadaria acadêmica aumenta mais um degrau. Pergunta: baseado na experiência de vocês, como posso diminuir esse degrau entre a graduação e o mestrado, no quesito tempo? Vocês têm algum método ou curso para indicar? para falar inglês, já falei. Para diminuir a graduação, infelizmente, não.
Assim, eu vou pela minha experiência Claro. fazendo, então, fazendo o mestrado, a prova de suficiência, e assim, você precisa ter o mínimo do inglês para você ler e conseguir interpretar o texto. Você não fala, não sei qual que é o mestrado que você está querendo, mas é importante você ter o mínimo de saber que existe falsos cognatos, porque ele pode te pegar ali, então você precisa saber o mínimo de vocabulário para você poder entender e interpretar a prova. Porque ela pelo menos as provas que eu fiz, é um texto e você tem que interpretar ela. E no doutorado, eu fiz, no mestrado eu fiz para inglês e no doutorado eu fiz para espanhol. É, E assim, deu certo o espanhol. E eu não tenho espanhol. Sucesso, né, professora? Deu certo. Mas assim, você precisa ter um mínimo de base para conseguir fazer essa prova, porque senão. Então, é o que o professor falou sobre ler, ver um filme. Você precisa estar imerso na língua. Não tem como a gente aprender uma língua sem estar É, imerso. A exato. gente não aprendeu o português, sem estar imerso. Como que a gente aprendeu? É, Papai e mamãe falando toda hora. Papai, É, mamãe. e absorção de vocabulário, palavras, né? Elas foram chegando, a gente foi entendendo o significado, a gente foi fazendo associação mnemônica. Ah, Sim. essa palavra significa esse objeto. E aí, sim, você vai construindo, né, a linguagem. Então é isso, é imersão. E hoje você tem que imaginar que você tem dois caminhos. Você, para fazer uma imersão, você pode viajar para fora e ficar lá um tempo e estar mergulhado no idioma. Você vai ter a necessidade de falar a língua, né? Quando você está imerso numa outra sociedade. Só que isso é muito caro, né? E demanda também um esforço de tempo. Você tem que ter as condições necessárias para que isso aconteça. Então, eu conheço algumas pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos em cassinos, na sua adolescência, quando tinha lá 18, 19 anos, tal, entrando para a idade adulta, para que eles passaram lá 6 meses e conseguiram, né, fazer uma imersão. Eu tenho um caso pessoal da minha família, né? Meu filho e minha nora, o meu filho trabalha no Boticário e ele foi fazer, ele depois né, veio a pandemia, a área dele é na área de mídias sociais e ele lidera uma equipe lá, mas o trabalho dele pode ser 100% remoto. Então, o Boticário determinou que algumas áreas podem ser 100% remotas eternamente. E aí ele fez um plano com a esposa dele, eles foram morar em Liverpool, ficaram 7 meses lá. Mas ele estava trabalhando, ela estava trabalhando, então eles estavam trabalhando para empresas aqui no Brasil, mas morando lá, e fizeram essa imersão e tal. Não, ela já falava, ela já era fluente e tal. Ele não, ele não desenvolveu plenamente, né? Hoje ele está fazendo o nosso curso e tal, e tá evoluindo. Então, assim, você tem uma soma de coisas que você pode fazer, mas com o nosso método, nós abreviamos isso, né? Então, a parte de imersão, às vezes, um aluno nosso, ele negligencia a experiência em realidade virtual. Ele, tipo, quero pular essa parte. Mas ele tá deixando o ouro no terreno, no caminho, porque ele pulando essa parte, porque assim, eu vou colocar ali, eu vou ficar 12 minutos imerso, 10 minutos, que é o tempo, né, da imersão em cada aula, em média, mas ele está jogando fora o melhor que tem, porque ali você está com foco, atenção, concentração e imerso realmente numa cultura, tal, vivenciando ali diálogos e coisas que vão ser importantes para você melhorar a tua capacidade de compreensão e aí você passar a falar. Então, assim, tem os meios, mas a imersão é fundamental. Seja dessa forma, assim, eu chego em casa e agora tudo é em inglês. Programa de TV que eu vou ver, a música que eu vou escutar. Eu acho que a professora Fernanda fez um pouco disso na sua jornada, né?
e as leituras que eu vou fazer e tal. E aí, aí sim, você começa Até a. hoje eu faço isso. Então, é por aí. Sem E imersão, muito difícil. não tem como. E a gente escuta muito assim: ah, eu fiz 5 anos de cursinho de inglês, não sei mais nada. Mas você ficou imerso? Você É, terminou o curso e parou de ver inglês? Vai esquecer. é. Você... E ó, assim, a gente pega muitas das escolas, né, do Brasil, esses cursos, tal, muitos deles não são efetivos, né, para que você aprenda. É assim, é venda de material didático. Não, Aí e você tem muita cancela. academia famosaça que. Sim, a maioria delas. E aí você cancela o curso, beleza, mas você já pagou o material didático ali que ficou o teu dinheiro e como é que você recupera isso? Você fica com um monte de livro. Antes era CD, era DVD, era livro. É, agora é acesso, mas sim, não tem efetividade, né? São arapucas ali para você pensar que você está aprendendo, mas focado no negócio, na venda de material didático, quando na verdade eles não estão de fato sendo efetivos na transmissão de conhecimento, que deveria ser o maior compromisso das escolas de idiomas. E às vezes nem tá capacitando o professor para estar dentro, para É. trabalhar aquele material. A- Ainda Aí, tem um aí, monte aí disso você. também. Exatamente. Aí você fala, nossa, mas aquela escola é muito cara e tal. Sim, mas eles têm um compromisso com. Não, assim, uma escola muito renomada e tal, que tem um compromisso e tal, ele vai ter que dedicar imersão, horas ali para você aprender o idioma e vai sair caro. Não é barato. A gente trabalhou um método justamente para tornar mais barato essa individualização do ensino e te dar oportunidades através de ferramentas de tecnologia, né, através de tecnologia, para que você possa vivenciar essa experiência. Então, a construção foi toda essa. Ah, a questão do horário, você poder marcar em qualquer horário. É lógico que se você tiver uma disciplina de um horário, ótimo. Ah, eu não consigo fazer no mesmo horário todos os dias. A gente consegue com que na nossa plataforma você marque com professores em diferentes horários. Flexibilidade, né? Você pode estudar em casa. Então, assim, eu não preciso ir numa escola física, eu posso fazer esse curso à distância. Eu tenho o recurso para fazer a imersão, tudo através do teu smartphone. Basta você ter um smartphone, uma conexão 4G, você já consegue acessar todos esses recursos. Então, assim, foi criado para dar essa facilidade. E escalar. Escalar o quê? Aquilo que é o mais caro, de uma forma mais barata, que é o ensino individualizado, né? Porque se eu contratar um professor particular, você vai pagar o valor mais caro, e esse professor vai estar ali fazendo coisas com você que você pode fazer sozinho, né? O que te dá disciplina para você fazer sozinho? É uma trilha de conhecimento que está foi criada para te dar esse caminho, né? Então, na nossa plataforma, você tem esse caminho já montado para que você avance. Então, ela está pronta. Você tem ali como fazer algo, né, que a gente chama, né, de quase o autodidatismo, porque a gente usa o Flipped Classroom, né, que para quem não conhece é o que a gente chama de sala de aula invertida, e que é o que se usa nas maiores universidades americanas. Você pega lá um grande professor de Harvard, o cara trabalha numa multinacional, numa grande empresa lá tal, e ele é um professor super renomado naquela área dele, ele é o cara que mais conhece sobre o assunto. Ele não tem tempo de ficar indo na sala de aula e transmitindo coisas que os alunos podem ver através de outros recursos. Ele vai lá para responder perguntas. Então, assim, toda a base de estudo desse aluno, ele é leitura, é trabalho, é o flipped classroom, é esse modelo de sala de aula invertida. E quando ele chega na sala de aula, esse aluno que já tem essa base de conhecimento, que ele já leu, agora ele vai tirar as dúvidas. Então, esse professor que está lá, que tem o conhecimento específico, ele vai dar o nó na corda, que a gente chama, para você conseguir. E a mesma coisa a gente faz com a Bituso. A gente pegou isso, dessa ideia, né, dessas grandes universidades, desse modelo de sala de aula invertida, e trabalha isso de uma forma muito eficiente, porque eu não tenho que ter um professor aqui que fale assim, fale, professor Fernando, a frase tal em inglês. Aí você repete. Ah, agora fale tal.
Você está pagando por isso? Por quê? Se você faz isso melhor numa plataforma de tecnologia, você faz isso melhor com inteligência artificial, você faz isso muito mais vezes, você consegue repetir muito mais numa plataforma de tecnologia do que aqui ao vivo. O ao vivo aqui com a professora Fernanda ela tem que estar me dando insumos para melhorar aquilo que eu não consegui compreender ainda. Então, nesse aspecto, a gente conseguiu escalar esse modelo usando muita tecnologia. E aí você tem um curso que se compara em termos de valor de mercado àqueles que não são eficientes, mas com eficiência. Então, é muito disso. Professor, tem uma outra questão também que você falou sobre imerso e fazer e ir para outro país, né? Também tem que tomar cuidado para você não ficar imerso em outro país com brasileiros. Senão você não vai desenvolver. Sensacional, sensacional. Ah, eu Eu vou. conheço Vou pessoas morar nos que Estados Unidos, mas eu estou muito cômodo lá no bairro de brasileiros e tal, porque todo mundo fala português. Ah, eu vou fazer um intercâmbio internacional, vou para Portugal. Tá eu bom. conheço pessoas que foram e ficaram imersos com brasileiros e voltou tipo assim, lógico que Não você aprendi cria, nada. mas tipo assim, a hora que você É, falou, eu falei, não, mas será que o filho dele tá imerso com brasileiro? Tô é. brincando. Não, eu vou fazer uma imersão em inglês em Portugal. Não vai rolar. Em Angola, não vai rolar. Se- Não. Ô, professor, a Ilma Barbosa comentou o seguinte: já fui em Londres algumas vezes e lá, por exemplo, nossa senhora, minha gata derrubou tudo aqui. Ela quer vir no colo, eu não tô deixando. Elas fazem isso. Já fui em Londres algumas vezes e lá, por exemplo, é um mix de nacionalidades: indianos, chineses e o inglês indiano é bom demais. Nossa. Chineses e todos tentam falar o inglês. Então, as pessoas de lá já estão acostumadas a tentar entender quem tenta falar. Muitas pessoas têm vergonha e tentam falar perfeitamente e acabam travando. Meu inglês é básico, mas consigo me comunicar, mesmo falando errado. E vou tentando pronunciar corretamente aos poucos. Nunca fiz curso, mas tenho vontade. Aí eu posso falar como uma linguista? Por Ilma, favor. não existe falar errado. Você fala da forma como você quiser. A gramática normativa te ensina para você falar em determinados contextos, aquela gramática para a gente padronizar. Mas não quer dizer que tá errado. Não quer dizer que a gente falando você vai, tá errado. Para a gramática normativa, sim. Mas não tá errado, porque a comunicação foi feita. Se a comunicação foi feita, Você se fez entender? você tá É isso certa. aí. É isso aí. E assim, ela comentou outra coisa aqui, peraí, deixa eu ler aqui, que a hora que eu tava lendo eu fui pensando, é, sobre a pessoa, peraí, deixa eu ler aqui, pronunciar corretamente. Esses dias pra trás eu vi um meme de uma professora de inglês falando assim, que tenta ensinar she doesn't, he doesn't. E aí o Justin Bieber tem uma música que fala assim, she don't like you. Para o Justin Bieber vir e estragar tudo que ela ensinou. Tudo, tudo. Derrubou com ela, acabou com ela. Acabou com a gramática que eu... She doesn't. Aí o Justin Bieber vem, she don't. É ótimo. É isso. Muito bom. Ai, ai, eu gosto de conversar sobre isso, professor. Muito bom. Muito bom. E o pessoal comunicando aqui é bem legal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, Natália Melo Martins. Sou Natália Mello, da Unibras Rio Verde. Vejo que é muito importante aprender o inglês, que é língua mundial. Você acha que a inteligência artificial poderá ajudar no aprendizado da língua inglesa? Ou você conhece algum aplicativo que ajuda a desenvolver melhor o inglês? Já utilizamos a inteligência artificial, né? Principalmente em dois aspectos, né? No speaking, para ela entende o que você está falando, e te dá um feedback em tempo real para que você possa se corrigir em tempo real. Lógico, associado ali a um contexto onde você tem ali a frase gravada,
que é a forma correta ou seria a forma correta de falar, para que você possa ouvir também e se corrigir. Mas a inteligência artificial hoje ela já pega esse aspecto do que você está falando, já reconhece o que você está falando e já devolve para você o feedback instantâneo. Esse é um aspecto, né, que ela ajuda. O segundo aspecto é em entender como que você está em cada uma das habilidades, gerando os dados ali e trabalhando esses dados para dar um feedback para quem pode te orientar. Então, ou seja, ela está ali o tempo todo entendendo o teu comportamento para que ela possa dizer para o teu orientador como que você está progredindo, para que ele possa agora ajudar você a progredir melhor. Então, assim, você não sabe ainda como você está, né? Você está aprendendo e você não tem uma real noção de qual é o teu nível de habilidade. Aí um professor tem essa real noção do teu nível de habilidade. E ele pode agora te orientar a partir dos dados que ele recebe da inteligência artificial. Vai chegar um momento que a inteligência artificial também vai poder fazer isso. Mas já faz em alguns contextos. Mas, novamente, é super importante você olhar sobre esse aspecto também de que o professor desse lado de cá ele está preocupado com o teu desenvolvimento. A IA fria ali, ela vai te levar para contextos e cálculos ali que não são necessariamente aqueles que são os seus objetivos, ou seja, ela não te conhece de verdade, né? Ela vai sendo alimentada por dados e fazendo pesquisas no que ela tem de base de passados e vai te dando feedback que pode ser potencialmente positivo ou negativo. Né? A gente já teve casos, por exemplo, na área de psicologia, né, que com esses modelos de linguagem, onde a pessoa ela começa a conversar com a IA e começa a pedir conselhos. E aí isso já levou a suicídios. Então, assim, não é um ser humano do outro lado com as questões que a gente tem, né, éticas, morais, e que consegue compreender, porque às vezes você está com um professor ali num dia que você está ruim, você está gripado, você não está conseguindo raciocinar direito, tal, e esse professor pode falar para você, não faça nada hoje, que vai ser o melhor para você. Ele não vai te estimular a você ir mais longe, a fazer alguma coisa naquele dia, porque a tua situação física de saúde não tá. E quem que tem essa, esse refinamento do entendimento sobre como que a pessoa está se sentindo, né? Então, dificilmente você consegue ter esse aspecto humano com uma IA. O que a gente vai ter, assim, a gente está vendo uma produção de muitas coisas e na área de produção audiovisual, que a gente trabalha muitas coisas, né, em realidade virtual também, está sendo uma revolução no potencial de criação da inteligência artificial, auxiliando a gente no nosso trabalho de produção de conteúdo, por exemplo, né? De personagens, de vídeos, de uma série de coisas. Está facilitando muito, mas tem que sempre ter alguém ali dirigindo, com um conhecimento, um humano que sabe o que está fazendo para poder modelar isso de forma correta. Sozinha ela alucina e tal. Então, a gente já está vendo o potencial dessa tecnologia e vai ajudar seguramente, né? A gente tá vendo vários processos aí, onde você pega uma foto aí da professora Fernanda, agora eu vou avatarizar ela em inteligência artificial a partir da foto e a gente vai dar todo o contexto de um curso que ela quer dar e vamos gravar uma aula com ela, mas toda feita por inteligência artificial. E assim, essa aula é da inteligência artificial ou é da professora Fernanda? Ela é da professora Fernanda, porque ela validou todos os aspectos, ela emprestou sua imagem, ela está ali com toda a ementa, ela que deu a substância para aquela aula. E ela validou, falou: é isso que eu quero transmitir, né? Não foi um avatar em IA que está conversando com você e está alucinando, indo para qualquer direção. Tem um direcionamento, uma mentoria, né?
o mestre que a gente chama, né? Tá ali ajudando. Até porque o professor tem a vivência de outras aulas, outros alunos, e às vezes já lidou com aquele problema e ele já tem até uma solução, né? Ou não, É, ele precisa daquele mesmo problema tentar ver e aí às vezes não consegue. Às vezes a gente tenta conversar com ela e às vezes pode entrar até em looping. é. Ela não Ela, resolve. ela não tem senso de humor, né? Ela Não, pode fingir sim, muito bem, mas não tem senso de humor. Conte uma piada para ela para ver o que que ela te responde. justamente, justamente. Não tem a sensibilidade que o professor tem, né? É, É exato. diferente. E, professor, eu só dar uma pausinha aqui, que Claro, chegou claro. uma convidada, que não é convidada, a nossa professora Sâmia, Oi, que professora Sânia, tudo bem? Boa noite. veio fazer uma Olá, visita. olá, boa noite. Boa noite, Raulison. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os nossos inscritos. Nesse painel que eu tenho certeza, eu passei aqui por algumas vezes, viu, Fernanda? E acompanhando vocês, foi aí, está sendo ainda, né, um painel tão importante com um tema, né, que precisamos discutir cada vez mais, e é claro, nossos estudantes, para que eles possam iniciar o quanto antes, né, Raulson, o curso de inglês, quem não tem, para que Sem eles dúvida. possam realmente ingressar na academia com oportunidades de pesquisa, porque não tem como hoje, né? Essa é realmente a linguagem global da ciência, da tecnologia. Então, quem não começou, ficou, eu tenho certeza que o convite para que comece imediatamente o seu curso de inglês, essa linguagem que é tão importante hoje. Eu estou passando aqui, na verdade, para agradecer Raulison, agradecer Fernanda, agradecer a todos os nossos inscritos, dizer que planejamos esse evento com muito carinho, e esperamos ter superado todas as expectativas de vocês. Já dizer, Raulison, que essa é a nossa primeira edição, mas você está convidada, e a professora Fernanda, é claro, já está Obrigado. confirmada para a nossa segunda edição, que acontecerá em 2026. Estamos muito felizes e honrados em estar nesse momento às 21 horas, com uma sala com 166 inscritos, estudantes, professores, acompanhando esse tema, além de todos os outros painéis que estão ocorrendo simultaneamente. Então, muito obrigada, Raulson, Fernanda, né, por ter abrilhantado essa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Muito obrigado, professora Sânia. Foi uma honra, um prazer Obrigada. enorme estar aqui com Obrigada, vocês. professora Sâmia. E vou me despedindo aqui, viu, Fernanda? Eu já tirei, Sâmia. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Fernanda, viu, né, Raulson? Vamos para as discussões. Obrigada, beijo, gente. Desculpa, Fiquem com professora. Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Ansiosa. Ai, ai. Ai, professor. Então, eu estava até pensando enquanto a professora Samia estava falando da importância, né, da ciência, e o senhor comentou na sua fala sobre os periódicos, né? E isso é Sem dúvida. muito importante, porque os periódicos em inglês valem muito mais ponto no Lattes do É, que os esse é em um aspecto, português. né? Mas o importante é o que ele está trazendo, né? Sim, De conhecimento, de informação ali para você desenvolver. Então, sem dúvida, né? A grande maioria dos periódicos, né, do planeta, eles são publicados em língua inglesa. a minha mãe, ela tem dois pós-doc, ela é química. E ela não tem inglês. Ela não fala, mas ela escreve. Ah, é. Ela escreve a química em inglês. Isso ela consegue. E ela publica muito em inglês porque ela trabalha com química quântica computacional. Ela faz Olha, química no computador. Então, e como é uma área universal, sim. então ela divulga muito as pesquisas dela em periódicos internacionais. E eu fico doida Ela está porque ajudando a desenvolver os computadores quânticos aí, então, hein?
ela adora o que ela faz. E ela. Eu fico boba, porque ela não sabe inglês. Se eu, a gente começar a conversar com ela aqui agora, em inglês, ela não vai Ela, comunicar, mas ela sabe escrever um artigo. olha que genial, né? É genial isso. Ela nunca pensou num speaking. Ela só escreve. E ela escreve a quântica no computador. Eu acho que eu nem conseguiria ler os artigos Os dela, porque é artigos muito dela, teórico, né? É muito teórico. Então, sem é dúvida. muito importante. Tem o aluno que falou sobre o mestrado. Aham. Tem isso também, não só a prova de proficiência. Ainda tem os artigos que devem ser escritos em inglês, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, professor, eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu já quero agradecer muito a, a sua fala, a sua palestra, a Eu nossa que agradeço, Fernando. conversa foi ótima. Muito E obrigado. se me deixar aqui, a gente vai conversar até amanhã cedo, Não, porque eu foi um gosto prazer muito. enorme estar com todos vocês aqui, né? E esse convite ao Unibras para nós também é muito importante. Espero ter contribuído, né? Com certeza. Para que realmente a gente possa, né, dar um passo além nessa questão que é fundamental, né? O inglês como linguagem da ciência, tecnologia e inovação, ele é algo que a gente não deve negligenciar Sim. e começar o nosso trabalho a ir além. Sim, tomara que a gente tenha conseguido colocar pelo menos uma sementinha em Uma cada um que semente, assistiu, né? exatamente, Para começar a mudar hoje, né? exatamente. Você pode Não mudar amanhã. hoje. E É, seguir, e é conseguir. só uma tomada de decisão. Uhum, virar a chavinha, que nem você falou várias vezes, né? É isso aí, é isso aí. Tem uma frase eu sou filósofo, né? Então, assim, para mim, Moria fala uma das frases mais impressionantes, né? Que realmente podem mover o ser humano, né? Em direção ao seu destino, né? Que não existe impossível, existem impossibilitados. Então, assim, a gente pode deixar de estar impossibilitado de acordo com a vontade, e aí a gente vai em direção ao impossível. Sim, justamente. Professor, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá? Da Aline. Perguntou o seguinte: por que muitas pessoas conseguem cantar músicas em inglês perfeitamente, mesmo sem entender o que estão dizendo? Porque a memória, sim, é listening, né? E o speaking, mas você não entende, você não está compreendendo a letra, mas você está replicando o som, né? Então você está ouvindo e você está reverberando aquilo que você está ouvindo. Aí, beleza, você adquire a memória dessa música. Ela vai se expressar, né? Mas ela não está compreendendo o que ela está ouvindo. Então, assim, você nem sabe o que você está cantando. Cuidado com o que você pode cantar, porque pode não ser coisa Sim, boa. sim, tem muita música que a gente Música acha bonita e linda, nem é. tem uma sonoridade, um arranjo, é perfeito, assim, nossa, adoro essa música, mas o que ela está dizendo A hora que pode vai ser ver, ela... extremamente depressivo, negativo Sim, e, justamente. e É ofensivo. porque é igual a gente comentou sobre a repetição, né? A gente vai repetindo, repetindo. Se você não tiver ali na. Aí eu vou de novo usar a minha graduação. A gente tem o Saussure, que fala do significante e o significado. Se eu pego aqui o celular, qual que é o significado? É isso aqui. Mas se eu só falar, para você não vai ter um significado. Exatamente. Então é por isso que as pessoas conseguem cantar sem entender, por causa da Uhum. repetição. Mas se você não mostrar o que está significando, ela nunca vai aprender. Mas a Exatamente. gente pode começar a aprender inglês dessa forma, né, professor? Você Replicando. sim, porque assim, você vai desenvolvendo né, a pronúncia, você vai aprendendo as palavras, como se fala, né? Sim, Então, é um aspecto do aprendizado. sim. E Mas o ajuda bastante. significado para você desenvolver pensamento crítico é fundamental. Você Sim, tem que saber o que você está falando, sim. até em Professor, português. e até em português, justamente.
E assim, muitas pessoas ficam, mas você sabe tudo em inglês? A gente não sabe nem tudo em português. Não, exato, não existe a fluência. Isso é uma mentira, né? Sim. A fluência significa que eu domino todo o vocabulário e o dicionário de português. Aí eu Uhum. seria fluente. Eu falo todas as palavras, tal. Isso, eu não conheço todas as palavras do dicionário português e não as uso comumente. Então, de fato, eu não sou fluente na língua portuguesa. Um erudito e tal, ele vai alcançar um nível, mas dificilmente ele Vai ser. vai ter 100% das palavras faladas em língua portuguesa, quem dirá é num outro idioma. Sim. Então, assim, não é isso, né? A gente pode ver que a comunicação, ela vai repetir muitas palavras de uso comum e tal, e aí você vai ter as variações. Você não precisa decorar todo o dicionário, você precisa conseguir, para você conseguir se comunicar, basta você entender certas palavras e contextos e imagens, né, que você vai ter no seu dia a dia, aí sim você vai conseguindo se desenvolver. E aí você vai se aprimorando. Precisa, não conheço a palavra, mas agora ela entra dentro de uma frase que você já sabe como utilizá-la, né? Fica mais fácil. Mas Uhum. antes você não sabia nem como construir essa frase. Então, como é que você vai adquirir vocabulário? Não pense que você vai decorar palavras e tal. Não, você precisa daquilo que é né, o comum, aquilo que é do dia a dia, as coisas básicas. Aí você aprendeu isso, agora você vai aprimorando, vai enriquecendo, né? No caso sua mãe, que escreve artigos em inglês, ela vai trazendo palavras diferentes ali, que estão relacionadas à pesquisa dela, e para nós Não é grego, né? tem nem noção. É, Tem nem exatamente. noção. Então, professor, o Fredson da Cunha disse o seguinte: excelente painel. Obrigado, Fred. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que não. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor. Achei muito rica essa palestra hoje, não só para os alunos, mas para mim também, Muito obrigado, porque professor. é o que a gente não sabe tudo, né? E conversar e debater, a gente cria o conhecimento, e é por isso que congresso é tão importante, porque a gente amplia, né? Aí vamos filosofar um pouco, né? O maior filósofo, considerado a pessoa mais sábia, né, na história, foi Sócrates, porque ele disse: só sei que nada sei. Então é isso, a gente tem que evoluir, aprender, a gente não sabe tudo. E a jornada da vida é essa jornada de evolução, ela é de aprendizado constante, Sim, né? sim. Então é isso. Então, se a gente quer se desenvolver de forma plena e quer ir mais longe, quer alcançar sonhos grandes, a gente tem que também só se mover em direção a isso, né? Se Se dedicar. movimentar, Exatamente. porque nada vai cair no colo. Não, não, nada é fácil. Você Não. vai ver as histórias, né, das pessoas, elas sempre passam pela jornada do herói, né, de superação e tal. Tem dificuldades, né? Para a gente aprender, a gente sofre, né? Aí tem a filosofia, né? Eu não sou budista, mas tem a filosofia que diz que a dor é veículo de consciência. Então a gente sofre para aprender, para compreender. É a mesma coisa, a gente chega num lugar e as pessoas começam a falar inglês com você e você não consegue, você se frustra, você se diminui e tal, você se envergonha e você fala, poxa, sai decidido a fazer um curso de inglês naquele mesmo dia. E aí não Sim, sim. faz, né, posterga, deixa para depois e tal, e aí você vai viver essa experiência de volta. E aí, quanto mais você vive, você vai sofrendo, né? Então, assim, uma E hora você começa a se culpabilizar, né? Por que que eu não ou fiz você aquela vez? vai sofrer, se não aprender, vai sofrer. Sim, sim. E eu acho o seguinte, que se a gente sai, eu falo isso muito para os meus alunos, se a gente sai da zona de conforto, porque a gente está progredindo. Se a gente Claro, continuar sempre na nossa zona de conforto, a gente nunca vai ser melhor.
A sem gente vai dúvida. ficar ali estagnado. E nós Exatamente. estamos na vida para evoluir. A gente precisa sair da nossa zona de É isso conforto. mesmo. E são provas, provas diárias de vários aspectos, né? Considere, né, a gente às vezes fala, né? Ah, eu tenho esse, você chama de problema. Eu não consigo resolver esse problema. Não, é uma prova. E se ela apareceu para você, é porque você precisa passar por ela. E o fato de passar por ela vai te tornar mais forte para você passar pela próxima. Sim, E é a mesma sim. coisa. Professor, tem mais um comentário e uma pergunta da Nayara, da psicologia. Atualmente, eu atuo como professora de inglês. Durante todo o processo da minha graduação, tendi a procurar fontes em inglês para entender tópicos que, ao ser trazidos para o português, tenderam a perder o sentido. É aquela tradução, né? Né? Minha pergunta: como podemos mostrar aos demais estudantes a importância de verificar as fontes primárias para qualquer estudo? Mostrando as aberrações que são produzidas quando você não faz isso da forma correta, né? Então, assim, tem muitos exemplos, né, do que uma interpretação mal feita vai gerar de problemas. Então, ela pode, por exemplo, pegar cases aí de situações internacionais, onde dois dirigentes de nações podem estar num diálogo e aí um falou tal coisa e não sabia direito o que estava falando, a interpretação foi totalmente o contrário, gerou ali um conflito. São diversas as situações onde isso acontece. Então, isso aí mostra mais uma vez a importância de você saber o que você, né, de você ter a compreensão do que você está falando. Então, você faz uma tradução no Google, procure uma referência para validar, né? Não jogue na. Ah, vou traduzir isso para o inglês, agora coloquei lá o documento. É, pode ter muita incongruência ali. Então, vá validar com o professor de inglês, né? Como ela, para passar e fazer uma leitura correta e falar para você, ó, isso aqui não é exatamente isso que você estava querendo dizer. E só alguém que conhece e tem, né, a compreensão vai poder fazer essa correção. E assim, professor, cada tradução de alguma obra, ela já perde muito o Nossa, significado, ela já decai muito, porque primeiro, que o tradutor não sabe o que aquela pessoa quis transmitir. Ele vai passar de acordo com o que ele sabe. Então, é, cada tradução, a essência do material original vai se perdendo. isso que você está trazendo é porque a linguagem é simbólica, né? Então, assim, eu estudo na filosofia simbologia teológica. E aí você vai ter símbolos de determinadas culturas, mesmo palavras que tinham um determinado significado e que hoje se perdeu, né? Então busque a etimologia da palavra, né? Busque compreender de fato aquilo que você está falando, aquela expressão que você está usando, o que ela de fato significa. E a gente perdeu muito do significado das palavras, né? Da, do real significado, né? E isso é um problema de linguagem. Você vê a linguagem que os jovens eles se comunicam hoje no Discord, em plataformas de redes sociais, né? Sem se perde muito ali na questão de desenvolvimento mesmo de vocabulário e aí por si pensamento crítico, porque essa linguagem ela tá, por mais que ela esteja sendo construída ali até uma nova linguagem, né? Através de símbolos e tal, você está muito distante da ideia, né? Da ideia primordial daquele significado e aí você não vai ter compreensão, realmente fica tudo muito raso, muito vazio, e é isso. É fundamental entendermos a importância da linguagem, né, para a comunicação e o quanto ela é rica para que você possa realmente se expressar e se tornar melhor. E assim, ouvindo você falar.
eu comecei a lembrar da época que eu estava escrevendo minha tese, minha dissertação, porque igual eu expliquei aqui, todo o meu conteúdo é em inglês. E eu precisava, e a gente trabalha a linguagem, né? A minha área. E eu precisava compreender aquela teoria, só que eles estavam colocando aonde aquela teoria? Na língua inglesa. Claro. Entender ela para poder passar para a língua portuguesa. E a língua portuguesa tem pegadas que não tem na língua inglesa. Ainda Sim, tem mais essa, então, tipo assim, eu ainda sigo a minha teoria, mas eu ainda crio uma teoria em português. por conta das suas idiosincrasias, né? Então, assim, é isso. Então, é igual a gente comentou aqui, cada tradução perde o sentido da primeira. É, exatamente. E eu lembrei, agora você também comentando, eu lembrei de uns memes sobre o original, a legenda e o dublado. Você já viu esse tipo de meme? Aí eu achei um Já, aqui na já. internet daquela música da Adele, Hello, it's me. Aí tá aqui, original, Hello, it's me. Legendado, Alô, sou eu. Dublado, pirilim, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. E aí o que mostra o que a gente acabou de falar. Vai perdendo, em cada lugar vai perdendo. Isso é um desastre, porque, assim, Não quer dizer nada o que ela quis lá no Hello, it's me. é, é isso mesmo. Enfim, eu acho que Já dizia o filósofo Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. justamente. Então, assim, mais uma vez agradecer. E Obrigado, se Fernando. ninguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que nós podemos finalizar e dizer que foi um sucesso, né? Ah, muito obrigado. Essa Só tenho a troca, agradecer né? também. Foi muito legal, foi muito bom. E eu tenho certeza que os alunos compartilham do mesmo sentimento que o meu. E o Gustavo, nosso monitor que está aqui também, acho que também ele compartilha. Então, muito obrigada, professor. Foi excelente. Muito obrigada Obrigado, mesmo. Fernanda. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhando um pouco de conhecimento e também absorvendo, né, essa energia aí de todos. E, assim, vamos nos ver no próximo. E Com certeza. um forte abraço a todos aí, uma boa noite a todos Tchau, também. tchau. Boa Gustavo, noite a muito todos. obrigado. Muito Fernanda, foi um obrigada a prazer todo enorme. mundo. Obrigado Tchau, a todos. tchau.